É um senso de colaboração, sabe? Eu acho que tem aquele trade-off que às vezes é difícil, né? A pessoa que é muito competente tecnicamente, que é aquele que faz e acontece tecnicamente, mas que te traz muito problema no dia a dia, no relacionamento. Então, para mim, é fundamental que quem esteja trabalhando comigo venha com espírito de colaboração, um espírito de resolução, de contribuição, e não com o espírito de criar confusão. Porque tem, né? Acho que parece que tem perfis que são, assim, gostam da confusão. Porque, de fato, assim, todo mundo pode errar, porque a gente não é máquina, a gente erra. Então, se eu errei, eu digo, poxa, desculpa, eu errei, sei lá, devia ter te mandado e-mail ontem, mas fiquei tão atarefada ou passei mal, qualquer coisa, e não te mandei o e-mail. Eu simplesmente esqueci. Tudo bem, gente, não é máquina, pode acontecer. Mas que venha com a sensação de, poxa, beleza, errei, vamos lá, vamos corrigir, o que eu posso fazer para ajudar? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Livros na Carreira. Aqui, como sempre, nós reunimos grandes especialistas, grandes executivos, que são, ao mesmo tempo, autores da editora Brasport e pessoas referências do mercado. E nesse episódio, a gente vai falar desse livro aqui, livro fundamental, Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. Esse livro, ele destaca o que as empresas têm que ter clareza em relação a esse tema tão importante. Mas melhor do que eu, quem vai falar desse tema fundamental é a autora Jamile Marques. A Jamile, nossa, tem um montão de coisa a falar dela, se prepara aí. Mas ela, falando na formação, ela é bióloga e mestre em ecologia na UFRJ, não é fraca não, hein? É especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, pelo PMT, pelo PMI, certificada Scrum Master, professora da UFRJ, muito legal, né? A mesma pessoa que se forma numa faculdade e depois se torna professora, isso aí é legal demais. E também ela é professora da Faculdade Souza Marques, palestrante, claro, autora aqui da editora Brasport. Mas tem algumas coisas aqui que pouca gente sabe. A paixão fora do trabalho da Jamile é jogar bola, ela joga futebol, olha que legal. Carioca, né? Carioca, praia, futebol. E também, olha essa, ela atua na bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Então é carioca nata, né? Futebol e também carnaval. Olha que interessante. Agora existem algumas curiosidades que talvez você não conheça aí da nossa autora. Ela é fundadora do Planeta Viva, que é um movimento estudantil para a conservação do meio ambiente, e fundadora também do futebol feminino Águias da Península. Ela tem outras duas curiosidades interessantes aqui. Ela se mudou para o Catar quando tinha 2 anos e foi alfabetizada primeiro em inglês. Não é fraca não, viu? Ou seja, antes da Copa do Catar, ela já estava lá, né, aprendendo tudo do Catar. Mas tem uma parada aqui que os flamenguistas vão adorar. Ela é filha do goleiro que participou da Copa Mundial que o Flamengo ganhou, Copa do Mundo em 81. Olha que interessante. Aliás, o Mengão, né, deu uma derrapada no Bayern, podia ser bi, não foi? Quem sabe aí na próxima a gente não vai ser. Então você tem aqui um episódio super rico, uma pessoa com muita propriedade do tema que vai falar e com várias habilidades complementares. Então vamos receber aqui com muito carinho a grande Jamile. Jamile, muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada. Prazer te receber aqui. Eu fiquei animadíssimo com o seu perfil fora do trabalho, viu? Eu sou muito eclética. Eu acho até que é difícil, né, quando a gente vai escolher uma profissão, pensar em qual, porque a gente gosta de fazer tantas coisas, né? É verdade. E aí eu gosto disso tudo. E é interessante que eu peguei um pouco dessa minha característica que é pessoal e eu levei para o trabalho. Os meus treinamentos são todos tematizados. Então eu tenho um treinamento que o pano de fundo dele é a música, por causa da Beija-Flor. E esse ano, inclusive, eu dei o treinamento e a gente foi campeão. Opa! Aí, Deu sorte, hein? animada. É. E eu tenho um treinamento que eu fiz ainda há pouco tempo, um workshop em SG, que a temática de fundo é o futebol. Então fica lá a bola no meio do pessoal. A primeira dinâmica é com futebol, é com bola. Então eu vou misturando, né, o que eu gosto de fazer na vida pessoal com o trabalho. Pô, legal, Jamile. Eu fico pensando aqui que quem é professor, né, tem que se reinventar. Porque imagina, pegar uma matéria que pode se tornar chata e você cria um tema, fica muito mais agradável. Então, a galera que
contrata nas empresas workshop. Olha que legal, né? Depois entre em contato com a Jamile, ela vai deixar as informações no final do episódio, porque é muito legal, né? Esse tema ESG, projetos sustentáveis, por exemplo, é um tema que é muito importante. Às vezes as pessoas que estão muito fora, elas podem achar uma coisa tão longe e você traz uma temática aí, carnaval, beija-flor, futebol, muito legal. Mas deixa eu te fazer a primeira pergunta, com base no que você até mesmo vivenciou, né? Você colocou lá que seu pai é goleiro, foi goleiro do Flamengo, você foi alfabetizado em inglês lá no Catar. O que você teve de valores familiares, de aprendizado na sua família, que te traz até hoje coisas legais? Ah, essa experiência do Catar foi única, né, o Catar, eu fui para lá com 2 anos, então tudo que a gente conhece hoje do Catar, naquela época era completamente diferente, né. Basicamente quem conhecia o Catar eram os familiares dos brasileiros que estavam lá, o restante era desconhecido, né. Depois o Catar fez toda uma estratégia de se mostrar para o mundo e hoje é o que todo mundo conhece, né. Mas lá atrás não, então uma das coisas que eu lembro muito bem, eu estudei em escola inglesa, depois em escola americana, eu e meus irmãos, né, e meus pais, minha mãe sem falar inglês, então assim, tudo que os meus pais me deram nessa época, desde criança até hoje, para os meus irmãos e para mim, foi um senso muito, meu pai é atleta, então mais ainda, né, um senso muito de disciplina. Eu lembro eu novinha estudando com meu pai de um lado, minha mãe do outro, minha mãe zero inglês, meu pai alguma coisa, porque do trabalho dele ele precisava, ele trabalhava na seleção do Catar na época como treinador de goleiros. Então eu lembro assim, eu numa mesa como essa, na cabeceira, meu pai de um lado, minha mãe do outro, naquela época a internet não era nem tinha eu acho, né, do jeito que tinha que tem hoje. Então era condicionário, meu pai de um lado, minha mãe do outro, tentando me ajudar, e os livros da escola americana e inglesa, tudo assim, livros gigantescos, né, livros grandes mesmo, com muito conteúdo, todo dia dever de casa, tinha que levar para o dia seguinte. Então um senso muito grande de disciplina, de responsabilidade e sempre de ética e de correção, né, e sempre orgulho de ser brasileira. Então eu tenho esse combo que eu trago muito para os meus livros, assim, um outro livro que eu tenho é com o ICMBio, que é um instituto no Brasil que cuida da pasta verde, né, da pasta de unidade de conservação, eu tenho muito orgulho de ter feito com ele, até porque a minha mãe, ela agora aposentada, mas foi professora do estado. Então meu pai como atleta e professor também, que ele se formou como educador físico, e minha mãe como professora de matemática, coisa que eu não sou muito boa. Puxei mais o futebol do meu pai, mas esse orgulho, assim, de servir também ao Brasil, né. O nosso segundo livro é um livro de amplo domínio público, é para a população brasileira. Então acho que juntou tudo isso, eu tenho muito orgulho do meu país e de servir ao meu país da maneira com que eu posso, né. Pô, legal, inspirador, porque quem tem uma família estruturada, né, tem uma vantagem enorme, porque realmente você tem uma base sólida. No seu caso, essa experiência internacional, pô, foi fantástica para você, muito legal, Jamile. E aí a pergunta que não quer calar, com essa variedade, né, de oportunidades que você teve desde pequena, como é que você escolheu a sua profissão? Eu lembro que, eh, eu tive um professor muito bom de biologia na escola americana, Mister Thomas, e ele foi uma das pessoas que me inspirou. Mas eu sempre fui sensível à causa ambiental. E eu digo sensível porque não é uma questão de você ser profissional da área, é uma questão de você ser sensível ao fato de que a gente vive num mundo que é escasso, né, tem um limite. Depois eu fui entender, estudando biologia, ecologia, que existe de fato um conceito que é a capacidade de suporte, que é o limite, né, que a Terra tem para repor tudo aquilo que se consome dela. Então eu sempre fui sensível a isso. E aí eu queria ser jogadora de futebol profissional, daí não rolou, né, acabou não sendo possível, eu jogo bola ainda, mas não profissionalmente. E aí o outro do meu lado, assim, que eu tinha para desenvolver profissionalmente era o lado da biologia. Então eu naturalmente para todos os vestibulares que eu fiz, eu botei biologia, escolhi biologia, passei no fundão, passei na rural, optei pelo fundão. Então, eu acho que foi inspiração e também foi uma sensibilidade que já era minha, eu acho que é o talento de cada um, né, eu acho que cada um nasce com uma sensibilidade diferenciada, e assim eu desenvolvi minha carreira na biologia. Pô, que legal, Jamile, a gente fala muito disso, né, o exemplo de casa, ele tem a sua importância, mas cada um de nós podemos inspirar outras pessoas, você vê, você lembra até hoje de um professor, Mister Thomas, né, que você Performance. falou, que te inspirou com uma
a paixão dele pela biologia. Isso é bacana, né, a gente fala muito, de talentos naturais, mas nem sempre precisa seguir o que os pais fazem, né, a gente pega o exemplo de casa, mas a gente tem a nossa particularidade, as nossas aptidões. Então bacana isso, né, você deu esse clique e realmente tem muita gente hoje, infelizmente, negacionista, né, fala: "Não, que esse negócio aí do mundo é tranquilo, pode explorar à vontade", mas existe limitação, né, de recursos naturais, muito legal. E falando agora de carreira, né, então você escolheu biologia e teve grande sucesso, eh, nem todo mundo vai conseguir fazer uma UFRJ, né, porque é difícil de passar, a gente sabe, é uma das universidades mais importantes, né, do Brasil, até do mundo. Mas também, por outro lado, você é professora da UFRJ, então a minha pergunta para você é: o que é uma carreira de sucesso na sua visão? Eu acho que sucesso para mim é você ser relevante para outras pessoas, ponto. Pô, legal, sucesso é ser relevante para outras pessoas, É. lindo. Eu acho que é isso, a gente tende a pensar em sucesso, a cabeça vai logo para dinheiro, lancha jato, sei lá, casa na praia. Não, eu acho que sucesso é ser relevante para outras pessoas. Isso tudo que é legal também, não deixa de ser legal, muitas vezes é consequência de você ser relevante para alguém, né. E aí pode ser para uma pessoa, 2, 3, 4, não importa, a escala não vem no teu caso. E hoje eu me sinto assim, eu me sinto, não só sentir, né, mas eu tenho pessoas que me procuram pedindo orientação, pedindo mentoria, pedindo coaching, pedindo o livro, né, pedindo indicação de livro, trocando ideia: "Poxa, mas o que que você acha disso, daquilo?". Pessoas que são profissionais da área socioambiental também, me tendo como referência e confiança, porque confiança também tem a ver com sucesso, né, você se torna uma pessoa de sucesso a partir que outras pessoas confiam em você, né. Então eu acho que hoje para mim é isso, eu consegui chegar nesse nível de ser referência para outros colegas de trabalho, que me mandam mensagem no WhatsApp, que, né: "Poxa, eu queria fazer um coaching com você, uma mentoria, queria comprar o seu livro, me manda o link do livro". "Pô, mas como é que você escreveu um livro? Nossa, eu jamais conseguiria". Então, assim, você vai se tornando referência, eu sinto isso, né, eu acho que isso é relevância, é sucesso, né. Muito legal, porque o resultado financeiro é uma consequência de como a gente contribui com os outros. Eu concordo muito com a sua visão, e a escala pode começar com uma pessoa. Ajuda uma, Uhum. que se a gente faz de verdade querendo ajudar, as coisas já reverberam, né. E eu lembro que a gente estava lá em Fortaleza, e rapidamente conversamos lá, estava bem corrida, né, Jamile, e eu lembro que lá no estande da editora, as pessoas vinham falar contigo, né, pedir o teu livro, tirar foto. Pô, isso não tem preço. Não. A gente aqui na editora Brassport, a gente gosta de estar sempre descobrindo novos talentos, dando uma oportunidade, e é bem o que você falou, quando alguém lança um livro, como uma editora que tem 30 anos, que é o nosso caso, pô, a gente faz um trabalho sério, né, escolhe bem os autores e faz um trabalho sério de revisão, porque no final é isso, aquele conteúdo vai transformar vidas, né, vai transformar carreiras, vai inspirar pessoas. Isso é realmente, concordo muito, né, se ter sucesso é isso, né, é você contribuir para o outro crescer. E naturalmente, quando a gente contribui, o resultado volta pra gente, né, Ó, é bem tranquilo. tem um detalhe sobre isso, Muniz, muito interessante. Uma das minhas alunas, é muito comum que nos meus treinamentos, ao final dos treinamentos, como eu faço treinamentos de gestão de projetos aplicada à área socioambiental, eu tive uma turma em 2019, foi uma turma que juntou, reuniu, né, nessa época eu estava no INEA, então foi uma turma que reuniu os funcionários do INEA, né, os servidores do INEA, da secretaria, que é a SEAS, né, Secretaria Estadual do Ambiente, e os alunos da UFRJ. Eu propus essa junção, para que houvesse a troca, né, entre o mercado de trabalho, a academia e tudo mais. E em 2019 tinha uma aluna minha, que ela era da superintendência do Piabanha, do INEA. E aí depois dessa disciplina comigo, ela saiu, pediu um desligamento do INEA e foi abrir uma consultoria. E ela falou que ela fez isso, ela já tinha essa vontade, mas depois da minha aula foi a virada de chave, e ela falou: "Eu sou", o nome dela é Camila, "existe uma Camila antes e depois da sua aula". Então, assim, pra mim isso é muito importante. E o livro é um a mais, né, é uma materialização dessa possibilidade da gente instrumentalizar as pessoas e de fazer com que as pessoas se sintam confiantes para fazer mudanças, né, para propor soluções nos seus trabalhos e por aí vai.
Pô, esse feedback ele é inspirador mesmo, né, porque a gente que é professor, que é autor, a gente sabe que é uma carreira, muitas das vezes, que não é tão valorizada aqui no Brasil, né. E o nosso pagamento principal é esse, né, é você ver que você inspirou alguém, que transformou a vida de alguém, né. Claro, cada um se transforma sozinho, mas a gente planta uma sementinha. E é interessante, de vez em quando, a gente recebe esses feedbacks, né. Eu adorava dar aula presencial, eu dei aula comecei a dar aula muito cedo também em faculdade, mas eu gostava muito do presencial, porque tu vê no olhar das pessoas, né, o o quanto ela recebe aquilo. E era muito comum, saindo com os meus filhos, sempre encontrava aluno, né, aqui nos shoppings do Rio de Janeiro, e tal. E hoje com o digital, muitas das vezes você não conhece mais os seus alunos, né, então ter esse contato presencial é legal. Então bacana essa esse feedback. E eu fico pensando, Jamílio, quantos autores do teu livro, daqui a pouco você vai falar mais dele, eh, foram transformados e de repente nem sabem quem é você, né, porque tá lá Jamile, mas, né, quando eles nos encontram em evento ou num treinamento presencial, fica mais fácil o contato, né. É por isso que é legal o evento, a gente gosta de levar os nossos autores nos eventos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, em algum momento, você teve influência dos livros, como é que foi? Não como autora ainda, mas como leitora, qual foi a influência dos livros na sua carreira? Ainda resgatando lá a memória da escola americana, inglesa, os livros didáticos eram sempre muito bonitos. A gente lá na escola americana, especialmente quando eu já estava mais velha, mais velha assim, né, ensino fundamental ainda, né, o médio eu fiz no Brasil. Então os livros eram muito bonitos, eram livros grandes, bonitos, coloridos. Foi para criança, chama atenção demais, né. E eu já era mais para pré-adolescente ali, né. Então o cheiro do livro, né, aquela você Ah, já abria o livro e via bom. aquele cheiro gostoso de livro, né. Então isso tudo sempre eu cuidava muito bem dos meus livros, tudo. Então, sim, isso tudo já me conectou com o mundo da leitura, né, o próprio livro didático da escola. E depois, eu aí também sempre fui consumidora de livros, sempre fui de ir nas livrarias para olhar os livros, ver como é que eram os títulos, as capas, as editoras, né, eu sempre fui conectada a isso por minha iniciativa. Nesse ponto, meus pais não fizeram, um estímulo, assim, muito direcionado para que eu gostasse de ler. Ia no embalo da escola, que a gente lia muito na escola, né. Mas eu sempre fui ligada a isso, então o meu universo de querer escrever, ser autora, veio depois, mas a partir dessa conexão que eu tinha quase que emocional, assim, com os livros, né, quase que um apego ali pela beleza, pela estética do livro, pelo cheiro do livro, por estudar, eu sempre fui muito dedicada a estudar e tudo. Então ser autora veio depois. E aí todo esse carinho, esse cuidado, o livro é milimetricamente pensado em toda a diagramação dele, na capa, eu trouxe para o nosso livro, né. Legal. Porque eu acho que é isso, eu tenho um feedback interessante também, na época que a gente lançou o livro, eu fui a Espírito Santo fazer um lançamento lá, né. E eu tinha as amigas que eu fiz lá do futebol, e uma delas foi encontrar comigo no aeroporto, e eu mostrei para ela o livro, que na época elas sabiam que a gente estava escrevendo o livro, né. E ela é da educação física, ou seja, educação física teoricamente não tem nada a ver com esse livro. É, E ela olhou o livro, ela pegou e falou assim: "Nossa, eu nem sou dessa área, mas me deu vontade de ler". Aí o que que pegou ela? Pegou a estética, né. é, A estética chamou a atenção dela, então acho que eu trouxe isso para o nosso livro. legal. É, realmente, né, simplifica a leitura, fica atrativo, Uhum. tem muitas figuras no livro, ficou muito legal, muito bem diagramado mesmo. Agora, voltando para sua carreira, né, o que que você sente mais orgulho da sua carreira, Jamile? Compartilha aí com a nossa audiência. E o que eu sinto mais orgulho é o fato talvez de falar ou fazer por pela aqueles que não podem falar ou fazer. Aí o que que eu quero dizer com isso? No livro, no prefácio do livro ou na orelha, agora eu não me lembro exatamente aonde, acho que foi talvez no prefácio ou na orelha, agora eu não lembro. Eu tenho uma frase que eu digo assim, que a gestão de projetos ela deve servir como ferramenta a favor de todas as formas de vida na Terra. Então, a onça parda que é atropelada na beira da estrada, ou ou qualquer outro animal que sofre com um tiro de caçador, eles não podem estar aqui falando.
isso não faz parte do mundo deles, né. Então acho que através do biólogo ou de qualquer profissional, não necessariamente biólogo, mas que trabalhe com a pauta socioambiental, é um orgulho falar e fazer por aqueles que não conseguem, que precisam muito, né. Uma das 3 crises que a ONU fala no mundo é a perda da biodiversidade. Então falar por eles e fazer por eles, para mim é um motivo de muito orgulho, né, porque se não, como é que seria, né, se não houvesse pessoas sensíveis ao fato, como é que haveria política pública, como é que haveria publicação, como é que haveria tudo isso, quem falaria por eles, né? Interessante, Jamília, eu não tinha pensado nisso ainda, mas realmente cada um com seus problemas. E se não tiver alguém com essa sensibilidade dos biólogos que você colocou aqui, realmente, né, a gente ia cuidar só do nosso curto prazo, sem pensar realmente um animal, né, ele é totalmente dependente de cuidados, principalmente se é um animal, que não está no seu habitat natural, a gente devastou o habitat deles, então realmente interessante, né, ter paixão pela sua profissão, você consegue ter essa visão que biologia para mim está tão longe, entende? Eu sou de tecnologia, negócios, realmente é falar por quem não pode falar, muito legal. Agora eu vou trazer 2 perguntas, que eu queria ouvir um pouco agora da Jamile líder, legal? Líder no sentido de ter sua própria equipe. Por exemplo, quando você vamos dizer que você vai montar uma equipe de biólogos para fazer um projeto. O que que você entende como obrigatório de habilidades, competências, comportamentos para trabalhar na sua equipe? Eu acho que para mim obrigatório é um senso de colaboração, sabe. Eu acho que tem aquele trade-off que às vezes é difícil, né, a pessoa que é muito competente tecnicamente, que é aquele que faz e acontece tecnicamente, mas que te traz muito problema no dia a dia, no relacionamento. Então para mim é fundamental, até para a saúde minha e dos outros, que quem esteja trabalhando comigo venha com espírito de colaboração, um espírito de resolução, de contribuição, e não com o espírito de criar confusão, porque tem, né, acho que Te parece que tem perfis que são, assim, gostam da confusão. E eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, porque de fato, assim, todo mundo pode errar, porque a gente não é máquina, a gente erra. Então se eu errei, eu digo: "Poxa, desculpa, eu errei, sei lá, devia ter te mandado e-mail ontem, mas fiquei tão atarefada ou passei mal", qualquer coisa, e não te mandei o e-mail, eu simplesmente esqueci. Tudo bem, gente, não é máquina, pode acontecer. Mas que venha com a sensação de: "Poxa, beleza, errei, vamos lá, vamos corrigir, o que que eu posso fazer para ajudar?". E não com o espírito da confusão, né, que seria, nesse exemplo: "Ah, não errei, mas a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano", e aí gera uma confusão onde não tem motivo, não tem porquê, né. Então quando eu escolho a minha equipe, eu fico muito atenta a isso, assim, a pessoas que de fato vêm com o espírito da contribuição, de colaboração, de ajuda, de humildade para dizer que errou, do que necessariamente a pessoa que é, né, o último biscoitinho do pacote sabe técnico. tudo, né. Sabe tudo, né. Você até antecipou a próxima pergunta, né, então legal, né, colaboração fundamental para trabalhar contigo. Você colocaria mais alguma coisa que é inadmissível de um comportamento de alguém que vai trabalhar contigo? Eu acho que inadmissível para mim é qualquer comportamento que seja desrespeitoso. E aí, desrespeitoso profissionalmente e eu não consigo muito entender, visualizar que há diferença, por exemplo, você ofendeu ou de alguma maneira foi desrespeitoso com a profissional Jamile ou com a pessoa Jamile. É a Jamile, né, então assim, eu não gosto e eu acho lamentável trabalhar com pessoas desrespeitosas. Eu prefiro não. Se eu puder escolher, eu prefiro não. Posso trabalhar com pessoas que não sejam a excelência técnica, tudo bem, isso a gente desenvolve. Mas o desrespeito, não. Eh, e às vezes a pessoa você pode dizer e ela te escuta e tudo, e revê e muda a atitude, e aí você, como líder, acho que faz parte, né, o feedback: "Olha, dessa maneira não tá legal, vamos por aqui, vamos por ali, tal, tal, tal". Mas se a pessoa reincide e volta a eu já acho que não.
É, Para mim não perde a ficou. confiança, né, ô Jamile. Interessante isso, porque as empresas, cada vez mais, elas dependem muito mais da colaboração que você falou, né, da inteligência coletiva, do que somente aquelas atividades mais rotineiras. Então a gente precisa ter vínculo mesmo, né, então a questão da confiança, ela é fundamental. Beleza, terminamos aqui o primeiro bloco, e a gente agora vai entrar no bloco do seu livro, ó, tá aqui botado do seu ladinho. A gente agora vai falar, né, para nossa audiência o que ela pode aprender. Interessante que você teve uma sacada muito boa nesse livro, porque você não falou somente, de o tema em si socioambiental, né, você aprofundou a tua experiência de gestão de projetos, como gerenciar esse tipo de projeto. Tem vários tipos de projetos. Então eu queria que você colocasse aqui, primeiro, dar um passo anterior, como é que surgiu o seu sonho de escrever um livro? Como é que foi? Legal. Conta aí para nossa audiência. Olha, Muniz, esse sonho, ele na verdade foi se construindo ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa muito atenta, muito ligada, às vezes até mais do que eu gostaria. Às vezes eu gostaria de ser menos ligada, mas eu sou muito assim, eu estou em algum lugar, eu vou e penso assim: "Nossa, isso aí seria legal falar na minha aula, esse vídeo seria legal passar na minha aula", e tudo. Então nessa de ficar ligado, eu fiz o MBA na FGV em gestão de projetos, e aí depois eu já tinha saído oficialmente da UFRJ, no sentido de já tinha me formado, já tinha feito mestrado, a graduação e tudo, e já tinha, sim, fechado o ciclo UFRJ. No entanto, quando eu fiz o MBA de gestão de projetos, quando eu concluí, eu voltei no meu laboratório, que é o laboratório de liminologia, que a gente estuda águas continentais, então rios, reservas, reservatórios, etc. E falei para o professor Vinícius Farjala, que está lá até hoje, falei: "Vinícius", até na ocasião eu tinha dado uma aula de MS Project, nessa época eu não tinha feito o MBA ainda, e aí depois quando eu fiz o MBA eu voltei no professor Vinícius e falei com ele: "Vinícius, ó, fiz o MBA, poxa, eu consigo dar uma aula muito melhor agora para a turma do laboratório, né". E na época o Vinícius era professor do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, ele era o coordenador. E aí o Vinícius falou assim: "Poxa, legal, mas por que que a gente, ao invés de ministrar aula para o laboratório, não faz isso uma disciplina do PPGE, né, do programa de pós?". Aí eu falei: "Caramba", tipo, saiu daqui e foi pra nossa, tomei um susto assim, falei: "Não, mas legal, ótima ideia, vamos fazer". E foi assim que começou, em 2017. E o que que eu fui percebendo ali, Muniz? Eu fui percebendo que aquilo que eu tinha estudado na FGV, que é um MBA, então ele não pode ser muito aprofundado, né, ele tem que falar um overview, porque na minha turma tinha dentista, tinha eu de bióloga, tinha, É. né, engenheiro químico, é uma diversidade gigante. Então a gente estuda o PMBOK e é tudo genérico, digamos assim, né. E os exemplos são, quando há exemplos, da engenharia civil, né, de Tecnologia. tecnologia, É. não tinha zero exemplo ambiental, zero. E aí eu sempre saía da FGV e ia para a livraria da Travessa ali no Barra Shopping procurar livros de gestão de projetos. Então o que que me marcou muito? Para eu procurar livro de gestão de projetos, eu ia para o lado da administração, aquele cantinho direito ali, segundo piso da Saraiva. Para eu procurar temas ambientais, eu tinha que ir para a esquerda, na área lá de ciências ambientais, né, biológicas e tal. E eu ficava no pingue-pongue. E aí isso, depois que eu fui dando aula para o FRJ, eu fui percebendo que aquilo que eu fazia com os alunos ali, ensinava as ferramentas para eles e depois eles aplicavam nos seus projetos, projetos de reintrodução de fauna, projetos de horta comunitária em locais de vulnerabilidade social, projetos de fato desse universo, esse sonho foi se construindo, porque eu na verdade fui percebendo uma lacuna. O sonho veio da lacuna, de eu perceber que, como eu tinha que ficar no pingue-pongue, outras pessoas que de repente eram da área socioambiental não tinham uma referência, né, um livro que eles pudessem ler lá e ver todo o arcabouço da gestão de projetos aplicado à área socioambiental. E foi da lacuna que eu fui percebendo, fui tendo o sonho de escrever. E no congresso no congresso no Rio Grande do Sul, e eu já tinha muitos livros da Brasforte na época, eu já comprava, já era uma consumidora e via que todo mundo que falava da gestão de projetos que eu lia, que eu comprava, eram da É, Brascorp. é. E aí, no congresso, eu vi o stand da Brasforte, eu fui lá e perguntei: "Olha, eu tenho vontade de escrever um livro", 2018 isso, "tenho vontade de escrever um livro sobre gestão de projetos aplicada à gestão socioambiental. Vocês acham que seria interessante? Vocês teriam interesse em publicar?". E na época a Brasforte me falou que sim. E a partir dali eu comecei a
construir. Como eu sou é característica minha ser muito gregária, de chamar pessoas e tudo, e tá sempre articulando uma pessoa com a outra, ao longo dessa trajetória de 2018 a 2022, foi quando a gente publicou, eu fui trazendo pessoas comigo. A Camila, essa que falou que teve a transformação na vida dela, que ela é uma antes e depois, ela está no capítulo 7, Que legal. junto com os outros funcionários da SUPIB, que é a Superintendência do Piabanha. O ICMBio, que eu fiz consultoria para eles em 2021, eles estão no capítulo 8, contando como é que foi aplicar todo o conhecimento que eu ensinei para eles em gestão de projetos lá para conservação socioambiental. Né? Eles estão no Pará, uma área super complicada, é o último contínuo da Amazônia no Pará. Então, eles estão ali gerenciando N conflitos, né? Tem a Vale está lá, tem terra indígena lá. Então, sim, é muito conflituoso. E eles me procuraram para fazer essa consultoria e eles estão no capítulo 8 desse livro contando como é que eles aplicaram esse conhecimento que eu passei para eles. E fora, tem muitos outros colegas aqui no livro que trazem histórias reais de projetos que eles executam e fazendo esse bate-bola entre a prática do gestor socioambiental com todo o arcabouço conceitual da gestão de projetos. Pô, interessante, né? A gente costuma até orientar os nossos autores que o livro ele tem que resolver um problema, né? Tem autor que às vezes quer escrever um livro que ele acha que o conteúdo é bom, mas o mercado tem essa demanda, então você teve essa sacada de ver que não existia um livro que conectasse esses dois mundos. E gestão de projetos, você falou muito bem, a gente tem aí grandes profissionais, vários profissionais de gestão de projetos são autores nossos, então você teve essa sacada, né, de buscar uma editora que já tinha essa expertise, né, e trouxe a tua experiência também em biologia, muito legal. E queria que você comentasse agora, falando um pouco mais do livro, ô Jamile, qual o principal benefício para um leitor e 3 aprendizados que eles vão ter aí? Eu sei que tem vários aprendizados aí, o livro está bem completo, mas dá um spoiler aí de benefício e 3 aprendizados que as pessoas vão ter ao ler esse livro. Eu acho que um dos benefícios é a síntese, né? Porque, por exemplo, o MBA são 15 meses, né? Só que quando você faz o MBA, você não vê tudo, porque não é possível ver tudo em 15 meses. Então, eu busquei a síntese para entregar ao leitor. Especialmente, eu pensei naquele leitor que nunca teve contato nenhum com nada de gestão de projetos. Boa. Pensei nele porque eu sei que ele é meu aluno que está lá no UFRJ, que está lá na Souza Marques ou em qualquer outro lugar que eu ministro disciplinas relacionadas ao tema. Muitas vezes, o primeiro contato dele sou eu com esse tema, né? Então, pensei nele. Então, o benefício é ter toda uma síntese, e é óbvio, né, que eu tenho que fazer recorte, porque senão viraria uma super bíblia, né? Então, também tem recorte aí, mas é uma síntese digamos assim, melhores momentos da gestão de projetos, e o segundo benefício é essa tecla SAP para os projetos com esse caráter socioambientais, que é a lacuna que eu identifiquei na literatura, né? Então, isso é um benefício, ele vai ter ali em 200 e poucas páginas, uma super, assim, injeção de informação, instrumentalização para ele conseguir, no dia seguinte, né, que ele lê o livro, já conseguir aplicar no seu trabalho muitas daquelas ferramentas que eu mostro e que a gente discute no livro. Então, acho que isso é um super benefício. E fora que o livro ele tem algumas passagens, todo ele é um livro, digamos assim, de casos reais, né, de projetos que existem. Isso que é legal, né? Você até Exato. destaca no nome, né? Na prática, isso Exato. é demais. Exato. A gente quis fazer assim porque eu acho que é isso, né? Tem um trechinho que eu coloquei no livro que eu chamo assim de vida real, né? Então, eu quis trazer muito para o leitor que muitas vezes não tem a experiência do mercado de trabalho. É como isso que eu estou dizendo ali, por exemplo, quando eu discuto cronograma em gestão de risco, eu trago um exemplo de um projeto que tinha, dentre as suas tarefas, uma plantação, uma reconstrução de um manguezal no norte do Rio de Janeiro, né? Então, quando você vai replantar mangue em um manguezal, tem uma série de riscos ali. E riscos que na época não foram observados por quem escreveu aquele cronograma, né? Por quem planejou. Então, eu vou trazendo casos reais, ou seja, e daí, né? O que acontece quando alguém deixa de observar uma boa prática da gestão de projetos num projeto real, como esse caso que a gente estava lá no meio do manguezal plantando
mangue preto, mangue branco, mangue vermelho. E daí, o que que acontece, né? Então, tem passagens que eu chamo de vida real nesse livro que traz essa conexão, porque uma coisa é a teoria, né? É o que eu quero dizer lá no papel. Outra coisa é como é que essas teorias se convertem em prática. E aí eu vou dando ali várias dicas, né? Especialmente como liderança, né? Várias dicas do ponto de vista de quem precisa liderar um processo como esse, no que ele tem que observar. E fora que o livro, aí você falou de aprendizado, eu acho assim muito legal que o livro, eu tive esse insight de fazer o livro também uma ferramenta de evolução pessoal, né? Então eu preciso que o leitor não só leia a gente, mas eu preciso que o leitor, a partir da nossa ajuda, quando ele nos lê, se sinta confiante para praticar aquilo que ele acabou de ler. Então eu estruturei também no livro momentos de prática, de exercício. Então, todo capítulo, ao final dele, tem uma mão na massa ali, uma prática. Então, o aprendizado que você comentou, né, das ferramentas, é um aprendizado, a gente traz ali várias ferramentas de cronograma, de escopo, de gestão de stakeholders, por aí vai. Então as ferramentas é um aprendizado em si, porque muitos alunos nem conheciam, né, muitos leitores nem conheciam que existiam essas ferramentas. Eu já tive esse feedback muitas vezes dos leitores que me procuram depois, né. As próprias ferramentas, os casos reais, ou seja, os entrelinhas, né, que a gente tem que observar quando a gente está agindo, e também essa síntese de conhecimento, né. Então a pessoa, de repente, não precisa fazer um MBA, não precisa ter o PMBOK, porque através do livro eu tentei, sintetizar isso de maneira mais palatável para a pessoa, né. A própria linguagem do livro facilita. E aqui pode ser uma porta de entrada, né, como muitos alunos falam para mim. Eh, "Poxa, depois daqui da tua disciplina ou do teu workshop eu decidi fazer um MBA em gestão de projetos". Então, é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu sintetizo aqui, aqui pode ser uma porta de entrada para algo que também expande, né, como por exemplo o MBA. Muito legal você falando agora, eu quero conectar com o futebol, né, acontece muito isso. Aham. A gente vê um jogo completo, pô, é legal demais. Mas às vezes ver os melhores momentos, você já tem a visão do suprassumo daquele jogo. Hã. Já te resolve muita coisa, né, você sabe o que aconteceu, tal. E em algum momento pode despertar de você querer acompanhar um campeonato, né, é o que você falou, a partir do livro, a pessoa já vai ter uma visão prática de situações reais, e ela pode querer depois se aprofundar, né, seja contigo mesmo, com um curso dentro da empresa, um MBA de projetos. E essa conexão que você fez foi muito legal, né, o Jamile, porque, não é só a gestão de projetos pura e simples, né, você dá dicas concretas do uso disso em mais técnico, né, de socioambiental. Pô, muito legal, tenho certeza aí que todo mundo que faz biologia ou trabalha com isso deveria ler esse livro, porque realmente é um suprassumo, né, do conteúdo. Agora, eu queria chegar no encerramento, só que antes tem uma pergunta para você. Você como professora, como consultora, como autora, certamente você já respondeu várias perguntas, né. Aqui é o momento de você responder uma pergunta que ainda não te fizeram ou que aqui você queira complementar. Fique à vontade aí. Alguma coisa ou que não te perguntaram ou que você queria complementar nesse episódio. Eu brinco, Muniz, que quando eu fosse muito famosa, eu brinco que a pessoa ia me perguntar se eu tinha alguma mania. Sabe, essa pergunta Ah, é, de programa de famoso. Aí eu brinco, você pode ser essa então, só pra te pode, descontrair um pouco aí, que mania que eu tenho uma, eu vou falar de uma. Eu sempre calço meu sapato pelo lado direito, sempre o primeiro pé tem que ser direito, o lado tem que direito. ser o direito, não pode ser o esquerdo, senão não sei o que acontece, nunca tentei, que eu sempre vou pelo direito. Então essa é uma mania que eu tenho. Interessante. Você é destra, né, provavelmente. Sou destra. Mas é interessante, agora trazendo para mim, é uma sou mesmo, porque olha o que eu faço, É. eu vou pela meia, que eu tiro o sapato e a meia, e às vezes está invertido. Aham. Aí, por exemplo, se eu pego da direita e está com a meia da esquerda, eu vou e coloco primeiro a meia da esquerda, então realmente eu não tenho essa mania, é uma mania sua mesmo, Mania. interessante. E eu já vi morri de rir, que eu vi uma atriz, que eu não lembro agora quem foi, falando que ela também tinha essa mania, eu falei: "Aí, tá vendo? Não é só você. Eu tenho". É. Interessante. Agora a gente vai inverter, você é a entrevistadora. Tá. Então você vai poder fazer uma pergunta para mim, seja eu no papel de pai, no papel de editor aqui da Brasport,
empresário ou professor? Qualquer pergunta que você quiser aí. E às vezes umas perguntas loucas, então é para me desafiar também a responder qualquer pergunta. Não, eu te acompanho, inclusive eu sou uma das autoras do livro de OKR, da jornada de OKR. Ah, é verdade, OKR. Lá atrás, na pandemia, que a gente lançou, né? Que legal. Exatamente. E eu acompanho você através dessas publicações, né, Da jornada, né? da jornada colaborativa, sei que você é professor, né, que você dá aula também, e depois, mais recentemente, aqui na Abrasport, né. Então acho super legal, eu acho, essa tua veia empreendedora de conexão, não sei, aí é a pergunta que vem para você. Eu procuro ser um pouco um pouco não, bastante, né, estratégica, assim, nas ações que eu tomo. E sempre pensando em sinergia. Assim, quando eu escolhi a Brassport, e a Brassport me escolheu também, era isso, a minha intenção era estar perto desses autores que eu sabia que eu lia. Então, assim, estar aqui no time me colocaria mais próxima dessas pessoas, como me colocou realmente, né. Eu tive a felicidade de entregar o nosso livro para o Vargas, para o Ricardo Vargas, agora no congresso. E o Ricardo tem um papel interessante também, porque de lá atrás, quando eu estava no congresso, esse mesmo congresso, 2018, eu chamei o Ricardo para a gente escrever um artigo junto, porque eu tinha visto um artigo dele falando sobre licenciamento com outro colega. E o Ricardo falou: "Poxa", e ele sempre muito simpático, sempre muito gente boa, ele falou: "Poxa, estou super pegado, não vou poder, mas cara, super te incentivo, escreve sim, tal, tal, tal". Esse artigo nunca saiu, mas o livro saiu. É. E aí eu tive com ele esse congresso desse ano e falei: "Ricardo, não sei se você lembra, mas, né, no final de uma palestra sua eu falei contigo e tal". E aí hoje a gente tem, né, lançamos o livro e ele ficou super feliz e tiramos fotos e tudo, então eu procuro agir de forma estratégica. Aí vem a pergunta para você. Você é assim também? Assim, quando você inicia uma empreitada, você já conecta: "Daqui a tanto tempo isso aqui vai me levar para lá, isso aqui vai me ajudar a abrir outras portas". Você tem esse pensamento estratégico também com esse É negócio? interessante tua pergunta. Eu tenho um pouco disso, Uhum. mas da agilidade, da inovação, a gente usa muito a questão da experimentação. Uhum. Então eu vou conectar a questão da por que eu decidi comprar a editora Brasforte, no ano passado, do Sérgio. Igual você, o meu sonho de autor veio depois de ser professor, né, universitário. Só que eu demorei 10 anos, vai ver. Eu terminei o mestrado em 2007, só fui começar a escrever na prática em 2017. Eu também consumia vários livros da Brassport, entrei lá no site, mandei mensagem, mas depois uma amiga minha me conectou com o Sérgio. E aí, ô Jamile, eh, na jornada que você citou, eu experimentei muito. Qual que foi a minha ideia? Escrever um livro falando de DevOps, né, que é um método, é uma filosofia na área de TI para desenvolver software, em que a gente junta desenvolvedor de software e quem opera. Aí eu escrevi sobre isso. E eu queria experimentar. Espera aí, dá para escrever um livro colaborativo aplicando o conteúdo do livro? E aí foi quando eu tive a sacada de chamar pessoas. Uhum. Aí era um livro só, era meu sonho. Deu certo, aí lançamos 3 em 2019 e hoje só da jornada tem 51 livros. E lá, você participou do OKR, né? A gente doa toda a receita, você sabe bem disso. Doamos mais de 500 mil. Então, eu fui experimentando, mas lá tinha uma estratégia que era, no caso do DevOps e de tecnologia, eu queria ser reconhecido como uma referência. Porque, como você bem falou, hoje você é uma referência nessa parte de projetos socioambientais, o livro te ajudou nisso. Então eu tinha essa estratégia, espera aí, eu quero me posicionar no mercado como alguém que é referência para quem não me conhece, porque o livro traz isso. Então, tem um pouco disso. Agora tem também muito assim, espera aí, eu vou tentar às vezes 4, 5 iniciativas em paralelo, para eu ganhar repertório, para lá na frente eu ver qual tem mais sentido para eu continuar. Entendi. Então tem as 2 coisas. Especificamente da Brassport, qual que foi a minha sacada? Eu tenho uma consultoria de TI, e na nossa empresa, que é a Advisor, a gente tem consultoria linkada muito à capacitação. Então a gente tem acompanhamento dos colaboradores, a gente aloca profissionais nas empresas e acompanha o resultado, não larga eles lá não, que são os body shop que a gente chama na TI. Só que eu percebi o seguinte, espera aí, além de acompanhamento, mentoria e curso, eu quero dar livro para os meus colaboradores, não só para incentivar a leitura, mas o aprendizado contínuo. Aí eu falei, espera aí,
essa empresa de consultoria de vagas se conecta muito com a Brassport, porque da jornada eu já conseguia viabilizar livros que eu queria para minha equipe, né. Eu começava livro, o Caio, por exemplo, foi a Carla Krieger que sugeriu, Isso. mas eu vi: "Pô, tem sentido esse". Então eu fui criando esse roadmap de ações estratégicas. Então ano passado eu pensei: "Pô, tem tudo a ver eu tendo uma consultoria de TI que precisa muito de capacitação, eu ter uma editora em que eu decida novos livros que não só os da jornada". Então foi um pouco essa sacada. E também, fechando a resposta, Jamile, é aquela questão que você falou lá no início, sucesso é você contribuir com os outros. Então o meu sonho como autor demorou 10 anos. Poxa, eu hoje consigo concretização de várias pessoas, democratizando a escrita, porque a gente criou um método também de acompanhamento, que é a curadoria. Você já tem experiência como autora, você não precisa desse serviço adicional, né, de acompanhamento. Tem autor executivo nosso que tem muito repertório, mas não tem tempo, não tem paciência, não tem expertise de escrever. Então a gente tem. Então, essa questão, tua pergunta foi muito boa, que aí eu acho que fica para nossa audiência é isso. A gente não precisa fazer uma estratégia completa para começar. A gente começa, vai aprendendo e depois, o Steve Jobs fala isso, né, a gente olhar para trás e conectar os pontos. Então a estratégia pode ser daqui para frente ou pode ser fazer coisas olhando para trás. Aí a gente cria o novo, então é um pouco das 2 coisas. Legal, muito interessante, porque eu acho que aí outra pergunta, já vou você falou: "Oh, mas tá coisa deles", eu te vejo sempre muito bem-humorado, assim, muito bem sorridente, né, muito bem fisicamente também, uma aparência, né, de saudável, isso eu acho que é legal também esse exemplo, né, ou seja, você pode ser uma pessoa produtiva, que você é, obviamente, e ser feliz, ser bem, né, não precisa ser aquela pessoa carrancuda que briga com todo mundo, pra quê, né? Eu tenho dois exemplos muito bons. Um professor Reinaldo Bozelli, da UFRJ, foi meu orientador, e a professora Rosa Formiga Johnson. Conheci a professora Rosa no INEA, ela era diretora no INEA. E as 2 pessoas com milhões de responsabilidade, mas sempre cordiais, Com meio sempre poder, sorridentes, com com muito muito poder. poder. E sempre assim, eu tive a certeza disso, eu encontrei a professora Rosa a primeira vez na minha defesa do mestrado. Ela era da minha banca, a professora Rosa é sumidade, assim, nessa pauta de recursos hídricos. Depois eu ainda não tinha começado a trabalhar no INEA, eu comecei a trabalhar no INEA depois, e ela até durante a pauta, durante a defesa, ela falou: "Você vai entender melhor", ela brincou assim, me deu um sorriso, "Você vai entender melhor depois". Depois eu comecei a trabalhar no INEA com ela, diretora do INEA, um órgão super importante no Rio de Janeiro, e encontrei a professora Rosa no banheiro, desse mesmo lugar, do INEA. Nos 3 lugares ela era da mesma forma, me tratava da mesmíssima forma. Então você vê isso e assim o professor Reinaldo também. Então isso para mim é o máximo, assim, a pessoa ter poder, como você falou, muita produtividade, muita relevância no seu campo e ser da paz, sabe, ser uma pessoa sorridente, que trata as pessoas bem, né, ser uma pessoa de boa. Para mim isso é muito legal, e eu vejo isso em você, né. Legal. Esse é um ponto, né, hoje, Jamile, que é fundamental, né, às vezes as pessoas isso acontecia eu brincava que muitas empresas têm o teatro, né, que é assim, quando tem aquela reunião com executivos, todo mundo é legalzinho, né. Aí termina a reunião, acabou o teatro. As pessoas voltam para o seu trabalho e você vê quem é. E muitas das vezes, quando a pessoa ganha poder, né, um cargo, como você falou, de um professor universitário, dessa diretora do INEA, e às vezes se a pessoa na essência não é de boa, como você falou, ela mostra quem ela é. Então eu busco, assim como você, eu também, a gente tem nossos problemas, né, já não é fácil, né. Mas eu decidi isso na minha vida, graças a Deus, e é uma luta diária, né, porque a gente tem problema. Eu decidi isso, quer saber? Eu quero evitar eu ser o gerador de problema para os outros. O que eu puder fazer para ajudar os outros eu vou fazer, claro, com limites, né. Mas assim, eu quero ser feliz, porque essa vida, né, você sabe muito bem, é finita. As pessoas às vezes não têm noção de que é um sopro, né, um clique assim, pensa lá, você jovem, você falou, no início aqui que você estudou lá no Catar, grandes lembranças. Pô, hoje você é uma profissional relevante, passaram-se alguns anos, né, geralmente a gente não pergunta a idade,
depois que a gente passa dos 30 e tal, né? Mas assim, não sofro, daqui a pouco a vida acabou e aí a gente vai olhar para trás e falar: "Nossa, eu fui o chato na vida de pessoas ou eu inspirei pessoas?". Então eu levo muito isso. A gente sabe que não é fácil, a gente é humano, a gente tem defeitos, e tal, mas eu acho que é uma construção, né, passo a passo. Exato, legal demais. Isso aí. Show de bola! Ô Jamile, adorei falar contigo, olha, passou rapidão. Eu queria que você deixasse, pode falar direto para a câmera, para nossa audiência, uma mensagem final, convida as pessoas para suas iniciativas, chama para suas redes, fica à vontade aí para Vamos falar lá. com a nossa audiência. Então vamos lá. Bom, pessoal, a palavra final é: não espere estar pronto para começar. Boa! Falo isso muito para meus alunos. Às vezes os alunos ficam inseguros, assim: "Poxa, Jamile, mas eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, mas eu não consigo". Começa. Muitas vezes é aquela necessidade de começar, botar um pezinho na frente do outro. O nosso livro, tá aqui na mesa, ó, da editora Brasport. O nosso livro é uma importante ferramenta para isso. Então, se você ainda não tem um livro, trabalha na área socioambiental, o primeiro passo é se preparar. E faça, e execute, a gente não vai acertar todas de primeira. É uma trajetória, no meio do caminho você aprende, se diverte também, né. E contem comigo para isso, e com a editora Brasport também. Redes sociais, estou no LinkedIn, Jamile Marques, o nome não é muito comum, então é fácil de achar. Fácil, é. Na capa eu estou segurando o nosso querido livro, tem um bannerzinho do livro, então assim, Legal. vai ser facinho me achar. No Instagram, Jamile A. Marques, né, então estou lá no Instagram também. Tenho previsão de alguns workshops para o segundo semestre, além da novidade. Posso Opa! falar da novidade? Fala, grande novidade, boa! Tá chegando, né, o segundo livro pela editora Brasport, a gente pretende lançar ainda esse ano. Vai ser um livro que vai falar sobre ESG, talvez o subtema ali eu estou pensando, mas pode mudar, a gente vai falar, assim, da materialidade, da dupla materialidade e a gestão de projetos. Então fiquem atentos, a gente pretende lançar aí no segundo semestre desse ano ainda. Então, convido vocês a seguirem a gente, tanto a mim quanto a Brasport, e ficarem ligados, porque como o Muniz falou, é uma editora de excelência que sempre faz profissionais dedicados à área. Excelente, Jamile, adorei falar contigo, muito obrigado Obrigada. pela generosidade de estar aqui Lindo. comigo, Agradeço. conhecer o nosso novo espaço, né? Lindo, lindo, aliás. Legal, eu queria deixar então, parabenizar quem chegou até o final desse episódio, reflete bastante, coloque em prática esses aprendizados que a Jamile, com muita generosidade, compartilhou com você aqui, e a gente se encontra no próximo episódio, com certeza, com outra fera e referência no mercado. Até lá!